Olá, irmão. Seja muito bem-vindo a Teós, sua escola de teologia. Estamos estudando Introdução à Teologia. Vamos para a nossa 13ª aula, última aula deste quarto módulo. Nela nós iremos conversar um pouco sobre o estudo teológico como vocação. Iniciamos a aula informando que, ao chegar nesta última, nós somos convocados a olhar para trás e, olhando, perceber que a grande questão nunca foi simplesmente o que é teologia, mas para que ela existe e o que ela pretende produzir na alma daquele que a estuda. Durante séculos, a Igreja dedicou-se a formular doutrinas, elaborar confissões, escrever tratados, defender a fé. Contudo, por trás de todo esse esforço, sempre esteve uma convicção fundamental, qual seja, a teologia não é um fim em si mesma. Ela é um meio, ela é um caminho por meio do qual Deus forma servos. Ela existe para conduzir homens e mulheres ao conhecimento reverente do Senhor, à adoração sincera da sua majestade e ao serviço fiel da sua igreja. Esta é a finalidade. Essa afirmação, irmão, ela se torna ainda mais necessária em uma época que frequentemente tenta reduzir o conhecimento ao seu valor utilitário. Infelizmente, vivemos em uma cultura que tende a medir a inteligência simplesmente por sua capacidade de resolver problemas, produzir resultados, gerar reconhecimento. Entretanto, a cosmovisão cristã, ela apresenta uma compreensão muito mais elevada da mente humana. Irmãos, a inteligência foi criada para mais do que resolver problemas. Ela foi criada para contemplar a glória de Deus. Aleluia! Desde o princípio, Deus dotou o ser humano da capacidade de conhecer para que, por meio do conhecimento, esse ser humano pudesse reconhecer sua majestade, deleitar-se em sua verdade, render-lhe louvor. Portanto, o intelecto, o raciocínio, foi criado para servir à adoração. Todavia, a queda atingiu profundamente essa vocação. O pecado não apenas obscureceu a mente humana, mas também a tornou curva sobre si mesma. Aquilo que deveria estar voltado para Deus passou a gravitar em torno dos próprios interesses, ambições, vaidades humanas. A inteligência, após a queda, continuou produzindo, operando, fazendo cultura, gerando conhecimento, mas ela perdeu totalmente sua capacidade original. Sua orientação original foi desvirtuada. Por isso, o problema fundamental da mente caída não é simplesmente a ignorância, mas a desordem. E aí, por causa dessa desordem crônica, Calvino afirmava que a mente humana se tornou uma fábrica de ídolos, constantemente inclinada para substituir o Criador pela criatura. Que tragédia! Esta é a razão pela qual o ser humano não necessita apenas aprender coisas novas. Urgentemente, ele necessita ser redirecionado para o seu propósito verdadeiro. E é exatamente aqui que a graça de Deus manifesta a sua profundidade restauradora, porque a redenção não consiste apenas em comunicar novas informações ao pecador. Na verdade, ela devolve à inteligência sua orientação original. Pela obra do Espírito Santo, a mente é renovada. Os afetos são reordenados. O conhecimento volta a cumprir sua finalidade mais elevada, glorificar o santo nome do Senhor. Irmão, a tradição cristã
sempre insistiu que a salvação alcança a totalidade da pessoa humana, incluindo sua vida intelectual. Por isso, estudar teologia não é apenas adquirir conteúdo doutrinário. Estudar teologia é participar de um processo de renovação pelo qual, gradualmente, nós aprendemos a pensar os pensamentos de Deus segundo a medida da sua revelação contida nas Sagradas Escrituras. Sob essa perspectiva, a vocação teológica adquire uma dignidade superior, singular. Por conseguinte, a mais alta vocação do teólogo não consiste em dizer coisas inéditas sobre Deus, conquistar prestígio acadêmico, reconhecimento intelectual, não. A verdadeira grandeza de um teólogo está em permitir que a sua própria inteligência seja tão profundamente habitada pela verdade divina que, para esse teólogo, pensar se torna uma forma de amor, estudar uma forma de culto, ensinar uma forma de serviço e escrever uma forma de manifestar a santidade. Aleluia. O teólogo, irmão, ele é chamado para colocar seus dons, seus talentos, sua formação, seu intelecto a serviço da glória de Deus e da edificação dos santos. Fazendo isso, ele passará a viver aquilo que ensina e a adorar aquele a quem ele procura compreender. Aleluia. Em última análise, toda verdadeira teologia aponta para uma realidade maior do que ela mesma. Irmão, nós jamais podemos esquecer que o conhecimento que hoje adquirimos permanece parcial. Todo o nosso conhecimento, ele permanece limitado, marcado pela fragilidade de nossa condição presente. Todavia, apesar dessa fragilidade, esse conhecimento, ele antecipa uma promessa gloriosa, porque cada doutrina estudada, cada verdade compreendida, cada lampejo da beleza divina da Sagrada Bíblia são prenúncios daquele grande dia em que a fé dará lugar à visão. Aleluia. E aí, nesse grande dia, como diz o apóstolo Paulo, o conhecer em parte será absorvido pela plenitude de conhecer o face a face. Glória a Deus. É para esse horizonte, irmão, que a vocação teológica aponta e não para a exaltação do intelecto humano. A vocação teológica aponta para a alegria eterna, o gozo eterno de contemplar o Deus vivo, a quem pertencem toda a glória, toda a verdade e toda a sabedoria pelo século dos séculos. Aleluia. Então, por esta razão, nessa nossa última aula do 4º módulo, nós vamos conversar um pouco sobre o estudo teológico como vocação a partir de 6 pontos. No primeiro ponto, nós vamos falar um pouco sobre a crise contemporânea da ideia de vocação. Segundo, a vocação teológica como resposta ao Deus que fala. Terceiro ponto, o estudo teológico como forma de discipulado. Quarto, o teólogo como intérprete e mordomo. Quinto ponto, o treinamento intelectual é uma disciplina esquecida. E aí vamos fechar essa nossa última aula no 6º ponto, falando sobre o telos da teologia. Entrando direto no nosso primeiro ponto, informamos que a crise contemporânea da ideia de vocação não surgiu por acaso. Essa crise é produto de uma profunda mudança cultural que alterou completamente a forma como o ser humano compreende a si mesmo, seu trabalho, o seu propósito na vida. Então, nesse nosso primeiro ponto, nós vamos pontuar, destacar 3 elementos que caracterizam essa crise de vocação. Primeiro, a modernidade
deslocou o eixo da existência da pergunta sobre o chamado para a pergunta sobre a realização pessoal. O que importa não é mais descobrir para que nós fomos chamados por Deus. Na atualidade, o que importa é construir uma identidade autônoma baseado em preferências, habilidades, oportunidades, dinheiro. E aí, nesse contexto, a vocação, ela deixa de ser percebida, deixa de ser notada, recebida como um dom de Deus, um presente do céu. E ela passa a ser entendida e concebida como um projeto de autorrealização. Consequentemente, até mesmo a teologia, ela corre o sério risco de ser reduzida a uma atividade intelectual especializada, avaliada pelos seus critérios, mesmo critérios que regem qualquer carreira acadêmica. Lamentavelmente, essa transformação afetou profundamente a percepção do ministério teológico. Em muitos ambientes hoje, o teólogo ele é visto apenas como um pesquisador, um produtor de conteúdo, um especialista em religião. E aí, a partir dessa perspectiva, o valor do teólogo é medido por publicações, títulos, relevância institucional, influência acadêmica. Evidentemente, claro, a tradição cristã jamais desprezou o rigor intelectual. Faz bem saber, a tradição cristã sempre cultivou o amor pelo conhecimento e pela investigação séria da Bíblia Sagrada. Contudo, irmãos, os reformadores, eles insistiam que o conhecimento teológico não pode ser separado da devoção, da piedade, da espiritualidade, da reverência, do amor ao Senhor e à Igreja. Calvino dizia o seguinte: toda a soma da nossa sabedoria consiste em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Portanto, a teologia, ela não nasce da mera curiosidade intelectual. Ela é produto do encontro reverente do homem com Deus vivo. Aleluia! A tradição cristã compreendeu a vocação teológica como algo muito mais profundo do que uma profissão. Antes de ser um ofício, a vocação teológica é uma resposta ao chamado divino. Então, o teólogo não é simplesmente alguém que escolheu estudar Deus. O teólogo é alguém que foi constrangido pela verdade de Deus a dedicar sua vida à contemplação, à compreensão e proclamar essa verdade contemplada e compreendida. Por isso, o teólogo, ele deve entender que o estudo teológico jamais pode ser reduzido a uma técnica, a uma especialização acadêmica. O grande Hermann Bavinck afirmou que a teologia é o conhecimento de Deus que ele próprio revelou em sua santa palavra. Então, a tarefa teológica vai encontrar sua origem não na iniciativa humana, mas na autorrevelação divina. O segundo elemento que caracteriza essa crise contemporânea é a crescente separação entre teologia e igreja. Em muitos contextos, a produção teológica tornou-se um empreendimento quase exclusivamente acadêmico e, por esta razão, totalmente distante da vida devocional, das necessidades reais do povo de Deus. Porém, quando a gente estuda isso à luz da tradição cristã, a gente percebe que, historicamente, os grandes teólogos reformados eram homens profundamente comprometidos com a edificação da igreja. Por exemplo, Calvino escreveu suas obras para fortalecer a fé dos crentes. Os puritanos produziram teologia visando a santificação do povo. Bavinck, Abraham Kuyper
eles compreendiam toda a reflexão teológica como serviço prestado ao reino de Deus. Portanto, a teologia sempre floresceu melhor quando permaneceu conectada ao púlpito, à pastoral, à vida da comunidade da aliança. Aleluia. O terceiro elemento que caracteriza essa crise da vocação teológica é que ela reflete uma crise mais ampla da transcendência. Lamentavelmente, irmãos, vivemos em uma cultura que valoriza a utilidade imediata, os resultados mensuráveis, a eficiência produtiva. Perguntas como: para que serviço? Foram substituídas ou foi substituída por perguntas como: isso é verdadeiro? Isso glorifica a Deus? O pragmatismo tomou conta desta nossa sociedade. E aí, nesse cenário, disciplinas teológicas podem ser avaliadas apenas por sua aplicabilidade prática, sua relevância social. Se tem relevância, vale a pena. Se não tem, não vale. Você vai a uma livraria, livros que tratam da exegese, da teologia sistemática, da interpretação, não são mais vendidos? O que é vendido hoje é livro que fala da autoajuda. Então, se houver aplicabilidade prática, se houver relevância, vale a pena. Se não houver, descarta. Contudo, a tradição cristã sempre sustentou que o propósito supremo da teologia não é a utilidade, é a glória de Deus. Abraham Kuyper declarou que não existe 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo não clame: é meu. Então, o estudo teológico participa desta visão abrangente, buscando compreender toda a realidade à luz da soberania de Deus. Por esta razão, irmãos, a pergunta fundamental da teologia continua sendo a mesma: quem é o teólogo diante de Deus e da igreja? A resposta que esta pergunta merece é que, antes de ser um pesquisador, um professor, um escritor, o teólogo é um discípulo de Cristo, é um servo da igreja. Antes de interpretar a palavra, ele deve se submeter a esta palavra. Antes de ensinar os outros, ele precisa ser ensinado pelo Senhor. Então, a vocação teológica não se define primariamente por uma competência intelectual, mas por fidelidade ao chamado divino. John Murray observou que todo o verdadeiro conhecimento de Deus possui um caráter profundamente religioso e transformador. Então, o teólogo não é apenas alguém que fala sobre Deus, ele é alguém cuja vida foi colocada sob o senhorio daquele a quem estuda. É exatamente essa visão que a igreja precisa recuperar em nossos dias. Então, que o Senhor nos ajude. O segundo ponto da nossa aula é a vocação teológica como resposta ao que Deus fala. Irmão, toda teologia genuinamente cristã, ela começa com uma afirmação fundamental: Deus falou. Essa é a grande diferença entre a teologia cristã verdadeira e toda forma de especulação religiosa humana. O ponto de partida não é a busca do homem por Deus. O ponto de partida é a iniciativa de Deus em revelar-se ao homem. A revelação, irmão, precede a investigação. A palavra antecede a reflexão. E a graça bendita vem antes da resposta humana. Por isso, a vocação teológica, ela nasce não da curiosidade intelectual, ela nasce
do encontro com um Deus que se comunica. O teólogo não é um explorador que descobre uma realidade desconhecida, não. Ele é um ouvinte temente, reverente, chamado a responder àquele que primeiro falou, o Senhor Todo-Poderoso. Como bem disse Calvino, Deus acomoda-se à nossa capacidade para que possamos conhecê-lo, revelando-se livremente em sua santa palavra. Essa compreensão, ela vai redefinir de uma forma total a natureza da teologia, deixando bem claro que antes de ser um discurso sobre Deus, a teologia é uma escuta reverente de Deus. Por conseguinte, o primeiro ato do teólogo não é falar, argumentar, ensinar, mas ouvir. Toda formulação doutrinária autêntica nasce da submissão à revelação divina. A linguagem teológica não possui autonomia. Na verdade, ela deriva sua legitimidade da palavra que a precede, que a governa. Por isso, a tradição cristã sempre insistiu no princípio da primazia da Bíblia. O teólogo não é senhor da verdade revelada, ele é o seu servo. Por esta razão, sua tarefa consiste em receber, compreender, organizar e transmitir fielmente aquilo que Deus decidiu tornar conhecido. Essa realidade aparece de forma particularmente eloquente na vocação de Samuel. Quando a gente lê sobre este assunto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, lemos assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Essa observação que acabamos de ler é surpreendente, porque Samuel, ele já estava inserido no ambiente religioso. Ele já servia no tabernáculo, já participava da vida do culto. Contudo, o texto vai distinguir claramente essas atividades do encontro efetivo com a Santa Palavra. O que é que significa isso? Que o conhecimento institucional ainda não era conhecimento revelacional. A familiaridade com as coisas sagradas ainda não significava ouvir e discernir a voz de Deus. Somente quando o Senhor falou, Samuel pôde adentrar em uma nova dimensão de conhecimento. Escute, irmão, existe neste relato sobre Samuel uma advertência solene para todo estudante de teologia. O exemplo de Samuel nos diz que é possível saber hebraico, conhecer grego, história da igreja, exegese, teologia sistemática, teologia histórica e ainda assim não aprender de forma real, verdadeira, a ouvir a Deus. Isso quer dizer que o acúmulo de informação não equivale necessariamente à sabedoria espiritual. A teologia ortodoxa, ela sempre combateu a ilusão de um conhecimento meramente intelectual. Os puritanos frequentemente diferenciavam entre o conhecimento nocional e o conhecimento experimental da verdade. Então, irmão, não basta conhecer doutrinas corretamente, isso é bom, mas, além disso, é necessário ser transformado por essas doutrinas. Hermann Bavinck diz que a teologia perde sua essência quando deixa de ser conhecimento de Deus para tornar-se apenas conhecimento sobre Deus. Então, uma das primeiras disciplinas que o teólogo deve aprender talvez seja o silêncio reverente, não um silêncio anti-intelectual.
não um silêncio contrário ao estudo rigoroso, mas silêncio como uma atitude humilde diante de Deus. Silêncio como um comportamento que reconhece que a palavra do Senhor possui absoluta precedência sobre suas próprias conclusões. Então, o verdadeiro teólogo, ele deve se aproximar da Bíblia não como um juiz, mas como um servo, um discípulo humilde, temente e reverente a Deus. Esse teólogo, ele sabe ou deve saber que está diante de um texto, não um texto qualquer, mas diante da voz do Deus vivo e santo. Aleluia! De acordo com John Murray, a marca da fé reformada sempre foi sua disposição de pensar os pensamentos de Deus segundo ele mesmo os revelou em sua santa palavra. Então, toda investigação teológica saudável nasce dessa postura, desse comportamento de dependência e total submissão ao Senhor e à sua palavra. Essa perspectiva, ela conduz a uma compreensão singular da própria natureza da teologia. Escute, irmão, em nenhuma outra disciplina, a relação entre sujeito e objeto é tão extraordinária como na teologia. Nas demais ciências, o pesquisador observa aquilo que estuda. Porém, na teologia, aquele que estuda encontra-se diante do Deus que também o examina. O teólogo não apenas conhece, ele é conhecido. Ele não apenas interpreta, ele é interpretado também pela palavra que maneja. Ele não apenas investiga, mas é julgado pela verdade que proclama. Por isso, a vocação teológica é inseparável da humildade, da adoração, da reverência, do temor ao Senhor. Segundo Abraham Kuyper, a verdadeira teologia floresce somente quando o homem se dobra, se prostra em reverência diante da majestade daquele que fala. Aleluia. O objetivo último da teologia não é produzir especialistas em religião. A finalidade é gerar servos que escutam fielmente a voz de Deus e a comunicam com fidelidade à sua igreja. Aleluia. Terceiro ponto, o estudo teológico como forma de discipulado. Irmão, um dos grandes equívocos da modernidade foi considerar o estudo como uma utilidade intelectualmente neutra, desvinculada da formação moral, espiritual do estudante, quando não é. A tradição cristã, ela sempre conheceu que vida e verdade, ortodoxia e ortopraxia sempre caminham juntas. Na tradição cristã, o saber nunca foi visto como um fim em si mesmo. O saber sempre foi visto como um instrumento, um meio para amar, servir, glorificar a Deus. Essa convicção, ela torna-se ainda mais evidente no campo da teologia. Afinal, aquele que estuda a teologia não lida apenas com conceitos, teorias, sistemas de pensamento, ele lida também com a revelação do Deus vivo. Por isso, a tradição cristã sempre insistiu que o conhecimento teológico deve produzir devoção, reverência, temor ao Senhor. João Calvino afirmou que não há conhecimento verdadeiro de Deus sem que dele proceda a adoração, reverência e temor. Portanto, a teologia autêntica, ela não apenas informa a mente, ela também transforma a vida de uma forma radical. Aleluia!
esse entendimento vai explicar por que os grandes teólogos da história cristã enxergavam o estudo como uma disciplina espiritual. Para esses homens como Calvino, Lutero, François Torritini, Hermann Bavinck, ler, pesquisar, refletir, escrever eram atividades que exigiam não apenas inteligência, mas também humildade, oração, total dependência de Deus. O estudo era entendido como um exercício de total submissão à verdade revelada. Hermann Bavinck, o grande teólogo holandês, observou que o conhecimento de Deus é, ao mesmo tempo, intelectual, moral e, acima de tudo, espiritual. Em outras palavras, não existe verdadeiro crescimento teológico que não envolva também crescimento no caráter. O estudante que se aproxima da Escritura apenas para acumular informação, ele certamente vai perder de vista a finalidade para a qual o conhecimento foi concebido, qual seja, glorificar a Deus e produzir naquele que estuda uma transformação de caráter. Por esta razão, irmão, o verdadeiro problema nunca foi simplesmente a ignorância. A Escritura e a tradição cristã demonstram uma preocupação ainda maior com o conhecimento que não produz sabedoria, que não produz na vida daquele que estuda uma submissão ao Senhor, reverência ao Deus Todo-Poderoso, temor ao Senhor da Bíblia. Escute, irmão, é perfeitamente possível, e isso é trágico, alguém possuir uma vasta erudição e, ao mesmo tempo, permanecer espiritualmente imaturo. Na escritura de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia vai advertir que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Essa advertência bíblica não se trata de uma crítica ao conhecimento. Essa crítica é feita ao conhecimento divorciado da graça, divorciado da submissão ao Senhor. Os puritanos frequentemente alertavam contra aquilo que chamavam de luz sem calor. O grande puritano Richard Baxter, ele disse que é possível possuir uma ortodoxia intelectualmente correta, porém incapaz de produzir devoção, santidade e amor a Deus. Escute uma verdade, irmão. O estudo teológico torna-se discipulado quando o conhecimento recebido conduz à obediência, produz reverência. Nesse sentido, estudar teologia também é uma escola de humildade. Quanto mais profundamente alguém penetra nas riquezas da revelação divina, mais consciente ela vai se tornar da infinita grandeza de Deus e das limitações da sua própria compreensão. Por esta razão, o progresso na teologia não deveria aumentar nossa autoconfiança, nossa arrogância. O progresso na teologia deveria provocar, deve gerar senso de temor a Deus, reverência, dependência total do Senhor Todo-Poderoso. Cada livro lido, cada doutrina compreendida, cada problema investigado deveria ampliar a nossa percepção da majestade divina. O grande B.B. Warfield disse que a teologia é uma ciência que deve ser aprendida de joelhos. Essa frase, claro, ela não diminui o rigor acadêmico. Não, pelo contrário, ela vai recordar que a investigação teológica alcança a sua forma mais sublime, mais elevada, quando acompanhada de adoração.
de reverência ao Senhor, é justamente aqui que a gente encontra a diferença entre estudar teologia e tornar-se um teólogo. Estudar teologia pode ser alcançado por meio de disciplina intelectual. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo, quanto mais eu reflito, mais eu acumulo conhecimento. Então, estudar teologia é fácil. Agora, o tornar-se teólogo vai envolver uma transformação radical, profunda da alma. E essa transformação, ela é produto do derramamento da bendita graça na alma daquele que estuda teologia. A história da igreja, irmão, ela conheceu muitos homens brilhantes. Todavia, essa mesma história da igreja, ela vai reservar um lugar singular para homens cuja erudição foi santificada pela graça. Os escritos de Agostinho, Lutero, John Owen, François Turretini, Erma Bavinck, Jonatas Edwards, Charles Hodge, Luiz Berkoff e muitos outros continuam vivos, não apenas por causa da sua profundidade intelectual, não. Além disso, esses escritos continuam vivos e produzindo transformação na vida de quem lê, porque eles foram produzidos por homens que procuravam amar a Deus com toda a mente, com todo o coração, com toda a sua alma. A influência não se explica apenas pela inteligência. Esses homens foram inteligentes, mas a influência deles sobre nós não se explica apenas por sua capacidade intelectual, mas também pela comunhão que desfrutavam com Deus sobre quem escreviam. Aleluia. Então, a vocação teológica, irmão, ela não pode ser reduzida a uma mera carreira profissional, a um mero exercício profissional especializado, não. A Bíblia não conhece a ideia de uma verdade que permanece apenas como mera informação. Na perspectiva bíblica, toda revelação é também uma séria convocação. O Deus que fala não apenas comunica conhecimento sobre si mesmo, ele reivindica a vida daquele que o escuta. Aleluia! Então, a verdade revelada vai exigir do teólogo fé, arrependimento, adoração, reverência, temor, obediência. John Murray declarou que a verdade de Deus nunca pode ser corretamente conhecida sem produzir seus efeitos sobre a vida. Então, o estudo teológico, ele é, em sua essência, uma forma particular de discipulado. O teólogo é chamado não apenas para compreender a palavra de Deus, ele é também chamado para ser continuamente moldado por ela, para que sua vida se torne uma expressão visível das verdades que professa, que ensina. Aleluia! Quarto ponto. O teólogo como intérprete e mordomo. Uma das imagens mais ricas da Bíblia para compreender a vocação teológica é a figura do mordomo. Na tradição bíblica, o mordomo não é proprietário dos bens que administra. Ele é um servo encarregado de cuidar com fidelidade daquilo que pertence a outro. A responsabilidade do mordomo não consiste em inovar, alterar, redefinir o patrimônio. Não. A finalidade dele é administrar o patrimônio com fidelidade. Essa metáfora de mordomo, ela vai aparecer com frequência ao longo do texto sagrado. E aqui eu quero citar apenas uma passagem. Na Escritura,
de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo ele vai descrever o ministro de Cristo como despenseiros dos mistérios de Deus. E aí ele vai acrescentar assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros do mordomo é que cada um deles seja encontrado fiel. A vocação teológica, ela precisa ser compreendida à luz dessa verdade. Ora, além disso, o que se requer desse mordomo é que ele seja encontrado fiel. E aí, entendendo a vocação teológica como mordomia, 4 aspectos merecem ser destacados. Primeiro, o teólogo não é o dono da revelação, ele é apenas o seu administrador. Essa perspectiva possui implicações para a maneira como a tradição cristã compreende a tarefa teológica. Em uma cultura fascinada pela originalidade, essa cultura frequentemente vai esperar que o teólogo apresente ideias inéditas, construa paradigmas inteiramente novos sobre Deus, sobre a fé. Contudo, irmãos, o valor da teologia nunca foi medido por sua originalidade, por sua novidade. O valor da teologia sempre foi medido por sua fidelidade à palavra revelada, à Bíblia Sagrada. Então, o chamado do teólogo não é criar um evangelho para a sua geração. O chamado dele é para transmitir com clareza o evangelho que uma vez por todas foi entregue aos santos. João Calvino observou que a verdadeira sabedoria consiste em permanecer dentro dos limites da palavra de Deus. Portanto, o teólogo, ele não busca ser inovador à custa da verdade. O propósito dele é ser fiel à verdade para o bem da igreja. O segundo aspecto que merece destaque para que se entenda a vocação teológica como mordomia é que a fidelidade, claro, não significa mera repetição mecânica. O mordomo fiel não apenas preserva o depósito recebido, ele vai distribuir isso com sabedoria segundo as necessidades da casa. Da mesma forma, o teólogo ele é chamado a interpretar, a aplicar e comunicar a verdade divina à sua geração. A revelação, ela é imutável, irmão, mas cada época apresenta novas perguntas, novas tensões, novas formas de resistência à verdade. Por isso, a tarefa teológica exige inteligência, discernimento. Hermann Bavinck afirmava que a dogmática deve ser simultaneamente conservadora e progressiva. Conservadora em sua fidelidade à revelação bíblica e progressiva em sua capacidade de dialogar com as questões do seu tempo. Então, o bom teólogo, ele mantém os olhos voltados tanto para as Escrituras, como também para a realidade em que a igreja está inserida. O terceiro aspecto que merece destaque para que se entenda a vocação teológica como mordomia é que essa consciência, ela protege o teólogo de uma das tentações mais perigosas da vida intelectual, conhecida como arrogância, vaidade. Escute, irmão, o estudo profundo, o progresso acadêmico, a produção, o reconhecimento público, tudo isso podem facilmente induzir a uma ilusão de autonomia intelectual. Todavia, a imagem do mordomo, ela vai destruir, de uma vez por todas, toda a pretensão de grandeza pessoal. Somos mordomos
Nada do que o teólogo administra lhe pertence, nada. A Bíblia que ele interpreta, a doutrina que ele ensina, a verdade que ele proclama, tudo isso foi recebido como dádiva, presente, pertence ao Senhor. Segundo John Owen, todo conhecimento espiritual é um presente da graça de Deus. Quanto mais alguém compreende a profundidade da revelação bíblica, mais deve crescer em humildade diante daquele que é a sua fonte. Aleluia! Ao mesmo tempo, a mordomia da verdade, da palavra, da Santa Bíblia, exige coragem. O mordomo fiel, ele não tem autoridade para alterar a mensagem que recebeu. No entanto, ele possui a responsabilidade de preservar, de transmitir essa verdade, mesmo quando isso envolve oposição, custo pessoal, perda de influência. A história da igreja, irmão, ela é profundamente marcada por homens que permaneceram firmes. Por quê? Esses homens compreenderam que não serviam a uma instituição, eles serviam à verdade de Deus, não às opiniões do seu tempo. Os reformadores do século XVI são exemplos notáveis dessa convicção. Diante de pressões religiosas, pressões políticas, culturais, esses homens insistiram que a consciência deve permanecer cativa à palavra de Deus. É o caso de Lutero. Diante da dieta de Worms, Martinho Lutero declarou: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Essa afirmação de Lutero expressa um princípio que moldou profundamente todo o protestantismo confessional. O quarto aspecto que merece destaque é que a imagem do teólogo como intérprete e mordomo recorda a finalidade última da teologia. Qual é? Não é a exaltação do estudante, mas a edificação da igreja e a glória de Deus. O conhecimento recebido, irmão, deve ser repartido, compartilhado. A verdade compreendida deve ser ensinada. A revelação que a gente estuda deve servir ao povo da aliança. Abraham Kuyper observou que a teologia existe porque Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser amado e glorificado em toda a extensão da vida humana. Por esta razão, o teólogo, ele ocupa uma posição de grande privilégio e, além disso, profunda responsabilidade, porque ele está administrando tesouros eternos que pertencem ao Senhor. Por isso, a sua vocação requer simultaneamente humildade para reconhecer que a verdade jamais lhe pertence e coragem para defendê-la fielmente até o fim, ainda que isso lhe custe perda de cargos e influência. Quinto ponto. É um lamento. O treinamento intelectual é uma disciplina esquecida. Quando a tradição cristã fala sobre formulação espiritual, normalmente a gente pensa em práticas como oração, jejum, leitura da Bíblia, participação na comunhão da igreja. Todas essas disciplinas são importantes e, além disso, indispensáveis. Entretanto, ao longo da história cristã, também se reconheceu a importância da disciplina do treinamento da mente. Escute, irmão, o amor a Deus envolve não apenas o coração, a vontade, mas também o entendimento, o raciocínio. Portanto, o mandamento de amar o Senhor de todo o entendimento implica que a vida intelectual do crente
deve ser conscientemente cultivada para a glória de Deus. Por isso, o estudo sério, sistemático, comprometido, não deve ser visto como um complemento opcional da vocação teológica, mas como parte integrante da obediência cristã. A formação intelectual não acontece de maneira automática. Não, é um processo. Assim como a maturidade espiritual exige exercício constante, também a maturidade espiritual requer treinamento. E esse treinamento, ele é paciente, ele é sistemático, perseverante. E aí, se persistir no estudo, gradualmente o estudante vai aprender a lidar com a complexidade dos textos bíblicos. Se permanecer estudando, se progredir nesse estudo, o estudante ele vai ter como entender os desafios da interpretação. Ele vai ter como se relacionar de forma mais efetiva com as tensões da história, da doutrina, com as perguntas levantadas por diferentes contextos culturais, se permanecer estudando. E aí, esse processo, ele exige disciplina, concentração, disposição para o trabalho. Calvino dizia o seguinte: Deus poderia nos ensinar instantaneamente. No entanto, ele escolhe formar seus servos por meio de um processo sistemático, contínuo de aprendizagem. Portanto, a vocação teológica, ela não floresce na impaciência, na indisposição para ler, para estudar, na pressa, mas na perseverança. Vale pontuar que uma das virtudes centrais do treinamento teológico é a honestidade intelectual. Escute, irmão, o teólogo é chamado a lidar com a Bíblia e com a tradição da igreja com reverência, com integridade. Isso significa resistir à tentação de forçar o texto bíblico a fim de confirmar preferências pessoais ou compromissos ideológicos. Reverência e integridade para com a Bíblia significa também estar disposto a seguir a evidência hermenêutica, a evidência exegética, mesmo quando essa evidência desafia e contraria pressupostos previamente estabelecidos. A tradição verdadeiramente cristã, irmão, ela sempre valorizou esse compromisso absoluto com a verdade de Deus. Hermann Bavinck afirmava que a teologia deve ser governada pela realidade da revelação e não pelas expectativas do intérprete. Escute, a fidelidade à palavra exige coragem para deixar que essa palavra corrija nossas conclusões sempre que for necessário. Outra dimensão essencial do treinamento teológico é a humildade diante da tradição cristã. Em uma cultura que frequentemente exalta a originalidade acima da sabedoria, existe sempre a tentação de considerar o passado como algo irrelevante, ultrapassado. Contudo, irmão, há uma verdade que nós nunca, jamais devemos esquecer. Nenhum teólogo começa seu trabalho do zero. Como estudantes, devemos entender que cada estudante de teologia, ele recebe uma herança construída ao longo dos séculos por pastores, exegetas, professores, mestres, doutores da igreja. Portanto, reconhecer essa realidade é um ato de humildade. B.B. Warfield observou que a teologia é uma ciência que avança por meio do labor acumulado
das gerações anteriores. A tradição cristã sempre valorizou profundamente esse diálogo com o passado, não porque os antigos fossem infalíveis, mas porque a igreja contemporânea ela aprende melhor quando permanece em comunhão com a igreja de todas as épocas. Esse treinamento, ele também envolve a difícil tarefa de mortificar a vaidade intelectual. Poucas tentações, irmãos, são tão perigosas para o estudante de teologia quanto o orgulho do conhecimento. Lamentavelmente, o crescimento intelectual ele pode facilmente produzir senso de superioridade, espírito crítico descontrolado, desejo de reconhecimento. No entanto, o verdadeiro estudo teológico, ele deveria operar, deveria caminhar na direção oposta. Irmão, quanto mais alguém conhece a profundidade da verdade revelada, essa pessoa mais percebe a pequenez da sua própria compreensão. John Owen advertia que o conhecimento espiritual que não produz humildade torna-se um instrumento maligno de autossuficiência. Então, o objetivo do treinamento teológico não é formar pessoas impressionantes, é produzir servos fiéis, servidores. A mente, ela deve ser desenvolvida, mas também, acima de tudo, santificada. Aleluia! Por fim, o treinamento teológico é uma expressão de perseverança vocacional. Irmão, a maior parte do trabalho teológico acontece longe dos holofotes. Ele acontece em horas silenciosas de estudo, leitura, pesquisa, reflexão, oração. O trabalho teológico é uma atividade frequentemente invisível. E por esta razão, os frutos dessa atividade geralmente vão aparecer depois de muitos anos. Todavia, é expressamente pedido que o teólogo ele permaneça estudando, permaneça progredindo nisso, porque é nesse labor oculto que Deus costuma moldar os seus servos. Aleluia. Abraham Kuyper lembrava que não existe nenhuma área da vida humana que não esteja totalmente submetida ao senhorio de Cristo, inclusive a atividade acadêmica, intelectual. O estudo disciplinado, realizado com humildade, com perseverança, com devoção, torna-se um ato de culto ao Deus da Bíblia. De acordo com Gerhard Voss, a formação teológica não consiste apenas na aquisição de conhecimento, mas na conformação gradual da mente ao pensamento de Deus, revelado na Escritura, para o serviço da igreja e para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos ao nosso último ponto, sexto ponto. O telos da teologia. Toda a reflexão séria sobre a vocação teológica, ela deve culminar em uma pergunta fundamental. Qual o propósito último do estudo teológico? Irmão, em uma época marcada pela busca de reconhecimento acadêmico apenas para aparecer, para receber likes, em um tempo onde as pessoas desejam influência institucional, produção acadêmica, a pergunta sobre a finalidade última da teologia torna-se especialmente necessária. Escute, irmão, o estudo teológico pode produzir livros, e isso é bom, artigos, conferências, debates. O estudo teológico pode contribuir para o avanço da pesquisa,
contribuir para o fortalecimento da igreja, tudo isso é bom. Todas essas atividades são boas, são legítimas, todavia, apesar disso, nada disso constitui na finalidade suprema da teologia. Na tradição cristã, o telos da teologia, isto é, o seu principal objetivo, a sua finalidade sempre esteve subordinada ao propósito maior da existência humana, que é a glória de Deus. Honra ao nome santo do Senhor, como afirma a primeira resposta do breve catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A teologia participa dessa mesma finalidade. Por quê? Porque ela existe para que Deus seja conhecido, adorado, reverenciado, glorificado, amado. Entretanto, a glória de Deus, ela jamais vai aparecer na Bíblia dissociada da edificação do seu povo. O Deus que se revela para a sua própria glória também se revela para salvar, santificar, consolar aquele que pertence à aliança. Então, a tradição cristã sempre compreendeu que a teologia possui uma dimensão inevitavelmente eclesiástica. Esta é a razão pela qual o seu lugar natural não é apenas a academia, mas também a comunidade dos santos. De acordo com Calvino, ele vai descrever a igreja, e em sua descrição, Calvino vai olhar para a igreja e vai dizer que ela é a mãe de todos os crentes. Dizendo isso, ele vai ressaltar que é no contexto da comunhão do povo de Deus que a verdade revelada encontra a sua aplicação mais concreta. Então, o conhecimento teológico, ele vai atingir a sua maturidade quando serve a vida da igreja. Essa perspectiva nos ajuda a compreender que o verdadeiro laboratório da teologia não é, em última análise, a biblioteca, mas a própria realidade pastoral. É claro que a biblioteca é indispensável para o teólogo. É na biblioteca que o teólogo aprende, pesquisa, aprofunda seu entendimento, sua compreensão da revelação. No entanto, é na vida da igreja que as grandes doutrinas que são aprendidas se encarnam e demonstram sua força, sua relevância. Escute, irmão, as questões mais importantes da teologia, raramente, elas surgem apenas das páginas dos livros. Elas vão emergir também diante de um leito de um enfermo, do aconselhamento de uma consciência aflita, da dor de uma família enlutada, nas lutas pela santificação, nos desafios da pregação semanal. É exatamente nesse processo que a verdade, ela deixa de ser apenas formulação conceitual e se torna palavra viva de Deus. Aleluia! Palavra de vida, de conforto, de restauração. Os grandes teólogos compreenderam profundamente essa realidade. John Owen, por exemplo, ele escreveu suas obras mais importantes em constante interação com os desafios espirituais e pastorais do seu tempo. Hermann Bavinck afirmava que a dogmática não é uma construção abstrata, mas a descrição científica da verdade pela qual a igreja vive. Da mesma forma, quando a gente lê sobre os puritanos, somos informados que eles insistiam que toda doutrina deve possuir uma aplicação prática para a fé e para a devoção. Para os puritanos, a teologia era inseparável da cura da alma.
Escute, irmão, a verdade revelada não foi produzida apenas para satisfazer a mente. Ela foi produzida para transformar radicalmente a vida. Então, uma doutrina que não alcança o coração, que não produz santidade, reverência, temor a Deus, permanece incompleta. Isso significa que toda boa teologia precisa demonstrar sua utilidade espiritual nas circunstâncias concretas da existência humana. Por exemplo, a doutrina da providência deve sustentar o crente em meio ao sofrimento. A doutrina da eleição deve fortalecer a segurança da salvação. Por sua vez, a doutrina da justificação deve consolar uma consciência acusadora. A doutrina da santificação deve orientar aquele crente que luta contra o pecado. A escatologia deve alimentar a esperança diante da morte. Portanto, quando corretamente compreendida, cada doutrina se torna um meio, um instrumento pelo qual Deus edifica o seu povo e manifesta a sua graça. Aleluia! Além de tudo isso, nós podemos afirmar que o fim último da vocação teológica não é formar especialistas em religião. A finalidade última é gerar servos que empreguem todo o seu conhecimento para a glória de Deus e para o bem da igreja. Novamente cito Abraham Kuyper. Ele escreveu que a teologia encontra sua mais elevada dignidade quando serve ao conhecimento de Deus em sua igreja e em seu reino. Então, toda erudição, toda pesquisa, toda produção acadêmica devem permanecer subordinadas a esse propósito maior, a glória de Deus. Aleluia. A verdadeira teologia precisa sobreviver ao púlpito, ao hospital, ao funeral, à mesa da Santa Ceia, à sala de aconselhamento. A verdadeira teologia precisa ser capaz de sustentar o crente em seus momentos mais difíceis e conduzir esse crente à adoração em seus momentos mais elevados. Quando a teologia cumpre essa função, ela alcança o seu telos, alcança o seu propósito, alcança a sua finalidade. Isso significa que ela deixa de ser apenas conhecimento e se torna sabedoria a serviço da glória de Deus e da edificação do seu povo. Aleluia. E aí, caminhando para a conclusão dessa nossa última aula, e encerrando esse quarto módulo, é importante a gente reconhecer que toda a jornada percorrida até aqui seria profundamente mal compreendida, mal entendida, se nós reduzíssemos toda essa jornada a uma aquisição de conhecimento religioso. Ao longo desse módulo, irmão, em várias aulas, nós afirmamos que a teologia não é um fim em si mesma. A teologia jamais existiu para produzir meros especialistas em assuntos divinos. Ela também não foi gerada para produzir e satisfazer curiosidades intelectuais daquele que deseja dominar conceitos, sistemas. A teologia é um instrumento pelo qual Deus forma servos. Ela existe para conduzir homens e mulheres a conhecerem mais profundamente o Senhor, amá-lo mais intensamente, adorá-lo mais reverentemente e servi-lo mais fielmente em sua igreja e no mundo. Quando a teologia perde essa finalidade, ela perde também sua alma, sua essência. Lamentavelmente, é possível alguém se tornar especialista em Deus
e, ao mesmo tempo, um estranho à presença desse Deus? Escute, irmão, a Bíblia nos adverte de forma repetida sobre esse grave perigo. Os escribas, nos dias de Jesus, conheciam as Escrituras e, ainda assim, não reconheceram o Senhor das Escrituras quando este esteve diante deles. Então, nenhum diploma, nenhuma biblioteca, nenhuma erudição podem substituir a comunhão viva com Deus. Portanto, a verdadeira formação teológica, ela vai exigir do estudante que esse estudante jamais permita que o conhecimento substitua a devoção, nem que a análise tome o lugar da adoração, da reverência, do temor a Deus. A história da igreja, irmãos, também nos ensina uma lição solene. O maior perigo da ignorância nunca foi produzir maus teólogos. O maior perigo é produzir teólogos brilhantes, mas que perderam a capacidade de se maravilhar diante do Deus que é santo, santo, santo. Quando o mistério se transforma apenas em objeto de análise, quando a verdade se reduz a um problema acadêmico, quando a glória de Deus deixa de despertar reverência e temor, algo precioso foi perdido. Algo essencial foi deixado de lado. Os maiores teólogos da tradição cristã não foram apenas grandes intelectuais, foram também homens formados e tomados por um profundo senso da majestade divina. A erudição desses homens não diminuiu seu assombro diante da glória do Senhor. Pelo contrário, quanto mais conheceram a Deus, mais profundamente se dobraram diante dele. Por esta razão, o ápice da vocação teológica não é falar muito sobre Deus. O objetivo final não é vencer debates, publicar livros, artigos, conquistar reconhecimento acadêmico. Não. O ápice da vocação teológica é tornar-se, pela graça de Deus, um intérprete fiel da sua palavra, um servo humilde de sua igreja, uma vida cuja própria existência dê testemunho da verdade que ensina, que acredita, que professa. Aleluia! A teologia, irmão, ela alcança a sua expressão mais elevada quando aquilo que é ensinado pelos lábios encontra plena correspondência naquilo que é vivido pelo coração. A credibilidade mais profunda do teólogo não está apenas na precisão das suas formulações mais tremendas, mas está na integridade da vida que ele vive diante de Deus e diante da igreja. Talvez, ao final de tudo, a maior contribuição que um teólogo possa oferecer à igreja não seja uma ideia inédita, não seja uma teoria original, uma formulação brilhante de um tema teológico. Talvez a contribuição mais valiosa, mais brilhante de um teólogo para a igreja seja uma inteligência tão redimida pela graça que essa inteligência se torne transparente para a verdade de Deus. Aleluia! Em uma época marcada pelo exibicionismo intelectual, a igreja necessita de homens, de mulheres, cuja aprendizagem conduz à humildade, cuja erudição produz serviço, cuja profundidade doutrinária seja acompanhada de profunda devoção, reverência, temor ao Senhor. Devemos ter bem claro em nossa mente, irmão, que a verdadeira grandeza da vocação teológica, ela aponta continuamente para Cristo. Esse é o horizonte daquilo que a tradição cristã chamou, em seu melhor sentido, de teologia hábitos. Isto é, a teologia não apenas como disciplina,
A teologia hábitos não é apenas a teologia como um conjunto de conteúdo aprendido, mas como um estilo de vida. Teologia como uma disposição da alma, uma mente convertida, uma imaginação batizada, afetos ordenados e uma vida inteira colocada com temor, com alegria, a serviço de Deus e a serviço dos santos. Aleluia. Ah, se esse módulo, irmão, que a gente está terminando agora, se ele tiver alcançado o seu propósito, ele não terá apenas transmitido informações a você sobre teologia. Assim, esse módulo que a gente termina agora, se ele tiver alcançado o seu real objetivo, então ele despertou em você o desejo de dedicar toda a sua existência à glória de Deus, ao serviço da igreja e ao conhecimento daquele que é, ao mesmo tempo, o objeto supremo da teologia e a fonte eterna de toda a verdadeira sabedoria. Aleluia. Que o Senhor conceda que seja assim. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Sou grato a Deus porque chegamos ao final de mais um módulo. No próximo módulo, se o Senhor permitir, vamos estar estudando sobre a história da hermenêutica. Até lá, grande abraço, irmão.